As 7 palavras que quase todo mundo pronuncia errado, parte 3. Vocês adoraram os vídeos anteriores, deixaram muitas sugestões de palavras para os próximos vídeos, então eu preparei a parte 3. Já deixa o gostei neste vídeo, comenta aqui outras palavras e vamos começar a nossa aula de hoje. Vocês já conhecem o formato. Eu escolho 7 palavras que muitas pessoas pronunciam de forma equivocada. Vamos para a palavra que ocupa a 7ª posição do nosso ranking de hoje. E a palavra é esta. Como você pronuncia esta palavra? Você fala sobrancelha ou você fala sobrancelha? Se você prestou atenção na grafia correta da palavra, que é a primeira que aparece aqui, você sabe que a pronúncia correta é sobrancelha, da forma como a palavra é escrita. Muita gente pronuncia sobrancelha porque imagina que a sobrancelha faz uma sombra ali nos olhos. Não é isso, não tem nada a ver com isso. A palavra é sobrancelha, a gente pronuncia da forma como ela é escrita. Então, não é sobrancelha, o correto é sobrancelha. Vamos para a palavra que ocupa a 6ª posição do nosso ranking e a palavra é esta aqui. Como você pronuncia? Privilégio ou privilégio? De novo, é uma palavra que se você se atenta à forma como ela é escrita, você não erra a pronúncia, porque você deve pronunciar da forma como ela é escrita. E a palavra é privilégio. Muita gente acha que o correto é privilégio, porque existem palavras, muitas palavras em língua portuguesa são escritas com e nós pronunciamos I. Mas não é o caso de privilégio. Privilégio se escreve com I mesmo e nós devemos pronunciar da forma como escrevemos. Privilégio é a forma correta. Vamos para a palavra que ocupa a 5ª posição. E a palavra é esta. Como você pronuncia? Questão, como se tivesse trema, ou questão? Qual das duas formas está correta? A resposta vai surpreender você porque trouxe aqui uma pegadinha. Por que pegadinha, professora? Porque não tem jeito de errar a pronúncia dessa palavra. As duas formas estão corretas. Questão ou questão. Eu prefiro falar questão. Prefiro, não gosto muito de questão, não. Mas você pode pronunciar questão porque não está errada essa forma. Beleza? E aí eu preciso falar que o trema faz falta, né? Antigamente, quando a gente tinha dúvidas em relação a alguma palavra, se aquele U era ou não pronunciado, a gente ia lá, procurava no dicionário, se tinha trema, sabia que a gente deveria pronunciar o U. Se não tinha trema, sabia que aquele U não era pronunciado. Agora, sem trema, a gente fica meio sem saber, se a gente não conhece a palavra ou não conhece a pronúncia correta da palavra. Então, preciso dizer que eu fiquei triste com a eliminação do trema, viu? Hashtag justiça pelo trema. Justiça pelo trema. Muita gente diz que o trema já foi tarde, mas eu não defendo. Vamos lá, para a palavra que ocupa a 4ª posição do nosso ranking e a palavra é esta. Como você pronuncia? Você diz bicarbonato ou você diz bicarbonato? E aí, qual a forma correta? Você precisa prestar atenção à forma como esta palavra é escrita e você vai pronunciar da mesma forma como ela é escrita. Então, o correto é bicarbonato. Só tem um Rzinho aí. Bicarbonato.
Bicarbonato. E aí, você tem dificuldade para falar essa palavra? Tem palavra que é difícil falar, né, gente? Essa eu considero uma palavra difícil. Agora vamos para a terceira palavra. E se você ainda não deixou o gostei neste vídeo, deixe agora mesmo. Antes de falar sobre a terceira palavra, eu preciso dizer que a palavra que ocupa a primeira posição do nosso ranking é surpreendente. Então, fique aí até o final. Terceira palavra, como você pronuncia esta palavra aqui? Você diz pneu ou você diz pneu? E aí? Bom, perceba que o P é mudo, a palavra não é escrita com PE, não, é só P. Então, a pronúncia pneu está errada. Você deve pronunciar com o P mudo, pneu. Assim, como se tivesse um I. Mas é como se tivesse. Também você não vai pronunciar pneu, não é pneu, é pneu, certo? Pedro disse que gosta de pronunciar pneu. Essa é uma que... Pneu, às vezes é mais natural, né? Do que o P muda, a letra muda, às vezes ela é um pouco chatinha, assim, né? Ela é. Tipo, pneu. Você fala pneu. O pneu, pega o pneu aí, às vezes sai assim, né? No dia a dia aí, informalidade. Na informalidade, gente, o correto é pneu, certo? Não tem o E aí não, depois do P. Agora, vamos para a palavra que ocupa a segunda posição. E essa palavra, gente, muita gente pronuncia errado mesmo. Como você pronuncia, se você conhece, se você não conhece esta palavra, você vai passar a conhecer por meio desta aula, esta palavra aqui. Você pronuncia ou você acha que ela deve ser pronunciada assim? Mister, ou você acha que a pronúncia correta é mister? Bom, essa palavra significa necessário, aquilo que é necessário. E a pronúncia correta, veja, não tem acento, não tem acento. Se ela tivesse acento na letra I, a pronúncia seria mister. E ela seria uma palavra paroxítona terminada em R. Todas as palavras paroxítonas terminadas em R têm acento, como é o caso de caráter. É uma paroxítona terminada em R e aí a gente acentua. Mas se você procura essa palavra no dicionário, ela não tem acento. Isso quer dizer que ela não é uma paroxítona. Trata-se de uma oxítona, ou seja, a sílaba mais forte é a última, ter. A pronúncia correta é mister. Mister rima com mulher, com colher. Então, é mister o combate à pobreza. É necessário o combate à pobreza. A pronúncia correta é mister, não mister. É importante fazer um parênteses nessa, que muita gente fala mister, mas mister porque está acostumado com mister que vem do inglês, que é senhor. Então, nesse caso, é mister, só que a palavra em português, que tem outro significado, é mister, né? Que significa necessário e tal. E é uma palavra que aparece em provas, Sim, né? Sim, aparece em provas. Muito boa colocação, Pedro. Obrigada. Agora, a palavra que ocupa a primeira posição do nosso ranking. E eu quero saber se você também pronuncia de forma equivocada essa palavra, porque eu preciso contar. Eu mesma já me peguei pronunciando essa palavra de forma equivocada inúmeras vezes. Porque vocês acham, né, que professor não erra, mas não é bem assim. E a palavra é esta. Você diz aerosol ou você diz aerossol? Como você está acostumado a ouvir? Como você fala, Pedro? Aerosol, né? Geralmente a gente fala. Aerosol é a forma mais comum, né? Mas, agora vocês já sabem, né? Quando eu coloquei aí esse mas, o correto, a pronúncia correta é aerossol. Veja que se escreve com 2 S's, aerossol. E aí você vai pronunciar
com 2 S's, aerossol. Aerossol é a pronúncia correta, não é aerosol. Surpreendente, né, gente? Vocês já tinham pensado sobre essa palavra? Vocês sabiam? Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários quantas palavras dessa lista vocês pronunciam ou pronunciavam de forma equivocada. Vocês fizeram aí suas anotações? E não se esqueçam de deixar o gostei. Faltou alguma palavra aí na nossa lista? Você ainda não assistiu aos vídeos anteriores? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Assista as partes 1 e 2 do nosso vídeo, que é um sucesso, todo mundo adora esse vídeo, as 7 palavras que quase todo mundo pronuncia errado. Deixem aqui as palavras, quem sabe a gente coloca aí uma parte 4, não é mesmo? Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!